entre a Rússia e a Ucrânia podem ser muito piores do que você imagina. No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco do contexto global e dos impactos econômicos que esses conflitos podem trazer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia e nesse canal nós falamos de economias e investimentos. E para começar esse vídeo eu quero primeiro colocar um mapa aqui na tela da região da Rússia e da Ucrânia e falar que a primeira preocupação em relação a tudo isso que vem acontecendo é a questão de rota comercial. Se a gente observar aqui no mapa, o Mar Negro, ele fica ali na região da Rússia e da Ucrânia e ele serve de rota para transporte de coisas diversas, de commodities. Então, veja bem, se por algum motivo esse fluxo for interrompido ou prejudicado, o que a gente vai ter é o aumento ainda dos problemas de cadeia logística. A gente sabe que a inflação, que é um problema global que nós estamos passando no Brasil e no mundo, ela pode acontecer, ela vem de duas formas, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Do lado da demanda, nós temos aí políticas monetárias malucas no mundo todo de impressão de dinheiro infinito, como se isso fosse resolver o problema. E do lado da oferta tem esses problemas de cadeia logística. Até aqui dando um exemplo bem por cima em relação à China, os carros usados valorizando aí em função de problemas logísticos. E como o Mar Negro ele fica nessa região da Rússia e da Ucrânia, dependendo de como esses conflitos continuarem, e eu estou gravando esse vídeo no dia 24, mas pode ser que quando você esteja assistindo já a situação já esteja totalmente diferente, porque está mudando o tempo todo, mas o que eu quero dizer é que essa é a minha primeira preocupação em relação à rota, questões logísticas. E aí a primeira pergunta, mas o Brasil, será que vai ser afetado? A Ucrânia está muito longe, será que o Brasil é mesmo um porto seguro? E não é bem assim, até porque se a gente observar a composição do índice Bovespa, que é o índice aí, principal indicador de desempenho das ações brasileiras, nós vemos que existe uma grande parte desse índice, ele é composto por bancos e exportadoras. Então, é impossível dizer que o Brasil ficará imune a esses efeitos, uma vez que, como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, envolve uma cadeia de mais de um país. Então, não é simplesmente uma questão entre Rússia e Ucrânia. E aí, como eu falei, questões logísticas, questão de fluxo de Mar Negro, exportação, tudo isso acabará sendo afetado também. E prova disso, do que está acontecendo, dos impactos dessa questão de fluxo, eu vou até colocar aqui uma notícia relacionada aos mercados futuros de que petróleo e trigo disparam diretamente pelo cenário mais crítico na Ucrânia. Então, tudo que está relacionado a commodities como um todo tende a ter maior volatilidade por conta desses conflitos. E a situação ela fica muito pior, como eu falei, não envolve só esses dois países. Até eu peguei um gráfico aqui que mostra que a Rússia, ela exporta trigo para o Egito. Então, assim, às vezes você olha e fala, nossa, mas o que tem a ver o Egito? Acha que é só esses países, mas não é. Tem um monte de país envolvido nisso que certamente será afetado por conta da guerra. E aqui falando de Egito, tem também Turquia, a gente não pode esquecer que a inflação na Turquia, ela foi a maior nos últimos 20 anos, então veja bem, já é um país que tem problemas de inflação e como tem essa dependência aí em relação a trigo, a importação de trigo, também possivelmente será afetada. Então veja que o cenário todo ele está construindo para um impacto global. Então a inflação na Turquia, que dando o exemplo da Turquia, veja bem que, vamos até voltar aqui no mapa, tá tudo ali mais ou menos perto, né, Rússia, Ucrânia e Turquia. Veja que a inflação na Turquia, ela teve esse disparo e, consequentemente, aí a lira turca caiu significativamente. Isso até fazendo uma pequena provocação aqui das pessoas que falam que o Bitcoin é muito volátil e não é confiável. E aí vem a questão em relação às moedas estatais. Até que ponto as moedas estatais são realmente menos voláteis e confiáveis? A gente tem na história vários exemplos de moedas estatais que simplesmente desapareceram em função de políticas monetárias malucas e quem acaba sofrendo é justamente as pessoas que estão sob esse controle. E aqui outro ponto, além dessa questão de exportação, importação de commodities, enfim, questões logísticas,
Uma segunda questão muito importante e que traz um risco muito grande é em relação à crise energética. A Rússia, ela exporta gás natural para praticamente toda a Europa. Então, até pegando aqui um gráfico, né, que mostra que a Alemanha, ela é uma das maiores consumidoras, o país que mais consome gás natural da Rússia. Esse dado aqui é de 2016, tá? Pode ser que não esteja atualizado para hoje, mas isso impactaria a Europa como um todo, porque se em algum momento esse fluxo, essa exportação de gás natural for interrompida, vai faltar energia na Europa inteira. E aqui a gente entra nessa questão de crise energética, que é um assunto que já está acontecendo e tende a ficar pior por conta desses conflitos. E ainda sobre o impacto global, eu peguei uma foto, como eu falei, eu não sei como o cenário está hoje, o cenário está mudando o tempo todo, mas eu peguei uma foto aqui que dá pra gente ver certinho. Aqui é a região da Rússia e da Ucrânia, a zona quente onde os conflitos estão acontecendo, mas existem tropas dos Estados Unidos aí, Polônia, Alemanha, Lituânia, Estônia. Então, gente, vocês têm noção da dimensão disso? Ignorar um problema desse é ignorar a realidade. Então, o negócio assim está envolvendo muitos países ao mesmo tempo, não é só uma questão aí entre esses dois. E aqui falando na questão de crise energética, a Europa, não só a Europa, o mundo todo, ainda tem uma visão um pouco relutante em relação à energia nuclear e, de certa forma, até compreensível em função de históricos de acidentes que nós tivemos. Então, pegando aqui, por exemplo, o acidente de Chernobyl, até vou deixar uma foto do acidente de Chernobyl, dos chamados robôs humanos, foram pessoas que tiveram que tirar ali aquele grafite que servia como moderador na reação ali dentro do reator, então com a explosão esse grafite foi para o teto da usina, enfim. Então, assim, foi um acidente, foi um desastre de muitas formas, tanto do ponto de vista de medidas mesmo que foram tomadas, até de impactos para a humanidade. Então, existe sim ainda uma narrativa de medo em relação à energia nuclear. Só que nesse cenário de crise energética e de possível falta de gás natural vindo pela Rússia, na minha visão, isso é até uma oportunidade de inversão dessa narrativa. Por quê? Porque a energia nuclear, veja bem, primeiro de tudo, ela não emite gases do efeito estufa. Então, toda essa preocupação com o meio ambiente e tal, claro, não vamos excluir a questão dos acidentes, mas em comparação aos métodos tradicionais de explosão de combustíveis fósseis, enfim, que libera aí gás do efeito estufa para a atmosfera, em comparação a essas energias, a energia nuclear ela tem sim algumas vantagens. E não só isso, se nós observarmos aqui a questão da demanda por energia nuclear, eu até vou deixar um trecho da carta da L2 Capital de dezembro de 2021, onde eles falam que só em 2022 existem 59 reatores em construção na China, Turquia, Hungria, Rússia e outros também novos reatores que estão em funcionamento, Finlândia, Paquistão, Estados Unidos, enfim. Então, veja que a demanda por energia nuclear está aumentando, uma vez que as pessoas estão entendendo que ela pode ser útil. E por que a energia nuclear é útil? Eu tenho até outros vídeos aqui no canal explicando sobre energia nuclear, mas de forma bem resumida, o ponto é que para você utilizar o urânio como combustível, você não depende de fatores climáticos externos, como por exemplo, vento, chuva, ar, fora a questão da equivalência energética. Eu vou até deixar aqui um comparativo da equivalência energética que eu tirei do site da Marinha do Brasil, que 1 quilo de urânio natural ele equivale a 10 toneladas de petróleo, que equivale a 20 toneladas de carvão. Então, veja que existem algumas vantagens da utilização de urânio como forma de energia, até isso justifica a tese de urânio como investimento. Eu também tenho alguns vídeos aqui no canal falando como investir em urânio, claro que aí tomados os devidos cuidados de engenharia, de segurança, de armazenamento, para que a gente não tenha nada parecido com o que foi aí a questão de Chernobyl. Então o mundo vive hoje uma situação que já estava ruim,
e ficou ainda pior. Já estava ruim por conta da pandemia, problemas fiscais, inflação, governos não sabendo exatamente o que fazer, até a questão dos Estados Unidos falando que a inflação é transitória, mas depois falaram que não é tão transitória assim. Enfim, então a gente vive hoje uma situação de incerteza e que fica pior com essa guerra. E aqui fazendo um breve desabafo, eu trabalho no mercado financeiro, vocês me conhecem, e é muito triste, é muito frustrante ver algumas pessoas falando que crise é algo bom, que crise é oportunidade. Eu acho que essa palavra oportunidade, ela não cabe numa situação como essa, numa situação de sensibilidade das pessoas que estão envolvidas numa guerra como essa. Acho que esse momento ele exige cuidado. É claro que existem sim alguns setores, como o próprio setor de urânio, que eu comentei que pode se beneficiar de uma situação como essa, mas a gente tem que ter muito cuidado de sair comemorando esse tipo de coisa, porque sem dúvida os impactos podem ser muito piores do que o que a gente imagina. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que eu tenha passado um pouco dessa minha visão preocupante em relação a esse cenário que não deve ser ignorado em função de todas essas cadeias e dinâmicas no mercado envolvendo aí muitos países. A gente fala até de uma terceira guerra mundial, porque a gente não sabe onde isso vai dar. Então, fica aí a questão desses dados, fica aí até a reflexão desse momento, e se você gostou, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo, tira suas dúvidas e aproveita também e se inscreve no canal. Obrigada, pessoal, até o próximo vídeo.